Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, aqui na Arete, e agora na nossa nova sede, para mais esse evento. E o tema de hoje é um tema bastante interessante, complexo, e creio que vai gerar muitas perguntas, reflexões, e espero poder contribuir nesse processo com essa apresentação. Essa apresentação vai ser uma apresentação panorâmica, né, das várias identidades helênicas ao longo do tempo. Então, vão ser pequenos recortes, né, e que vão tratar de 4 épocas históricas em que se pode ou tentar se definir a questão da identidade helênica. Bom, os recortes estão faseados cronologicamente, né, começando com a época pré-histórica, a época da Idade do Bronze, né, onde aqui é uma tentativa de chegar a alguma identidade que podemos chamar de identidade helênica, né? Vamos discutir um pouco por que critérios isso pode ser feito, já que não existe um autorretrato, não existem evidências literárias, né, em que isso possa ser definido pelos seus contemporâneos helênicos, né? O que nós temos, nesse caso, são evidências e depoimentos de outras civilizações que mencionam os helenos, o que nós chamaríamos de helenos naquela época. Depois vou passar para a época arcaica, bem brevemente, porque a Lilian aqui vai entrar profundamente nesse tema. Vamos falar um pouco da identidade helênica durante a civilização bizantina, e mais no seu final, né? E depois vamos tentar entrar na questão da identidade helênica, aí grega, né, na época moderna, né, ou mais precisamente no início, né, durante a Guerra da Independência, né, e na constituição dos primeiros passos de constituição da nação grega, né? Vamos lá. Bom, o objetivo, qual seria o objetivo dessa apresentação? É apresentar pequenos autorretratos de uma forma panorâmica ao longo do tempo, né? Então, mas como a gente sabe, a identidade ela pode envolver temas e conceitos etnológicos, antropológicos, culturais, bastante complexos. Eu vou tentar evitar esses conceitos e vou tentar desenhar um quadro do que poderia se chamar de uma identidade helênica a partir dos próprios depoimentos de contemporâneos. Esse é vamos dizer assim, o fio condutor dessa apresentação. Então, teremos 4 visões históricas, e o principal elemento aqui dessa apresentação é que a identidade é algo bastante dinâmico, né? É um conjunto de marcadores culturais, né, que definem uma certa identidade no tempo. Bom, o primeiro caso, talvez o mais interessante, seja do período pré-histórico, né? Poderíamos chamar, então, os micênicos ou os aqueus daquela época como um povo que já teria uma certa identidade formada, né? E seria esta uma identidade helênica naquela época? Essa é uma pergunta que nós vamos rapidamente tentar responder aqui. O que nós temos, então, para tentar fazer essa caracterização, são evidências e depoimentos de soberanos, né, de outros povos contemporâneos, por exemplo, dos hititas, dos egípcios, que mencionam, né, um certo povo chamado de Ahiawa, né? Então, existe uma série de correspondência diplomática, né, daquela época. Estou falando por exemplo, no caso do imperador hitita Tudhaliya IV, de 1220 a.C.,
né, onde ele faz uma equação, né, e diz, olha, o rei de Ahiawa, então vejam só, existe, na visão dos hititas, existe um rei, um reinado dos Ahiawas, né, e que seria equivalente aos grandes reis dos grandes impérios contemporâneos da Idade do Bronze, do final da Idade do Bronze, que seria o rei do Egito, o rei da Babilônia, o rei da Síria. Né? Seria um grande rei, chamado de irmão também, né? De uma forma diplomática, nas correspondências diplomáticas que ocorriam entre os soberanos. Né? Nos registros egípcios, por sua vez, nós temos um tal de um povo chamado de Danaja. Né? Seriam os Danaoi, né? os Danaus, como Homero chamava, né? Que é outro epípeto que os helenos tinham. Né? Em Homero, os helenos eram chamados de aqueus, de Danaus, né? Argivos e por aí vai. Né? Mas o mais comum, se fosse feita uma compilação estatística dos epípetos mais utilizados por Homero, seria o de aqueus. Né? Bom, Idanage é mencionado várias vezes, Mucanu, né, que teria uma correspondência com Micenas, né, como um lugar, né, que enviaria tributos a Tutmese III, né, e a Amenófis III na Idade do Bronze, algo entre 1438 e 1380. Então, essas são as evidências que nos levam a crer que existia ali um povo que poderia ter uma identidade que seria a identidade helênica daquela conjuntura, né? Daquele tempo e na Hélade. Né? Bom, esse é mais ou menos um mapa, né? Apenas para mostrar para vocês que ao sul nós temos o grande império egípcio, ao norte, no que seria a atual Turquia, Ásia Menor, nós temos o Império Hitita, e todos eles, de uma certa forma, conheciam os habitantes da Hélade, que seriam os aqueus, né, segundo a interpretação hitita, ou os Danaus, segundo a interpretação egípcia. Bom, entre a correspondência dos hititas e dos Ahiawa, né, nós temos ali 6 correspondências em diferentes épocas. Né? Nós temos a campanha do Atarixia, que seria identificado como uma interpretação hitita do nome Atreus, né, todos conhecem, né, contra um governador hitita por volta de 1400. Depois temos o apoio que os Ahiawa dariam ao reino ao potentado de Arzawa, que seria uma região que tinha sido dependente dos hititas, né? Era uma dependência dos hititas, e há uma rebelião dos Arzawas contra o domínio hitita, e os aqueus, né, fazendo a famosa equação entre Ahiawa e aqueus, que é aceita pela maioria dos especialistas, né, apoia então essa insurreição. E os Ahiawas são bastante ativos, como vocês podem ver, né, pois atuam nas ilhas do Egeu, que estão próximas e na costa próxima da costa da Anatólia, e na própria costa da Anatólia. Tem a famosa campanha de Pia-Marandu em Iulusa. Iulusa seria Ilion, que seria identificado como Troia. Temos o irmão do grande rei Ahiawa, que seria o Tauagalawa, que isso pode ser identificado como nome grego de Etéocles, né? E ele estaria agindo, né, em Milauanda, que seria a Miletos, né, da Idade do Bronze, né, que esteve sob o domínio aqueu e micênico, como todos já sabem. Né? Então temos uma lista aí enorme de atividades
desses Ahiawas no domínio muito próximo do domínio hitita, na costa da Ásia Menor e nas ilhas do Egeu próximas à Anatólia, né? Bom, então, o que nós podemos, dessas evidências literárias, dessas trocas de correspondência entre os vários reinos contemporâneos da Idade do Bronze, o que se pode depreender? O que se pode depreender é que nós temos aqui um povo que seria uma região de Ahiawa, que nós poderíamos chamar de Aqueia, né, que está localizada além mar, a oeste da Ásia Menor, que seria um rei poderoso, que teria um grande rei, né, segundo as cartas e as missivas hititas, né, que teria grande capacidade de mobilização de forças militares e uma estrutura diplomática operacional, porque as cartas diplomáticas, né, elas estavam sendo trocadas. E uma frota de marinha mercante bem atuante. Bom, então, nota-se que, dentro de uma perspectiva pré-histórica da Idade do Bronze, é possível, então, né, conjecturar sobre a existência, então, de um povo que tivesse uma identidade que, na época, seria a identidade helênica do povo micênico, né? Pois os seus parceiros comerciais já o caracterizavam como um povo com uma certa identidade, com um reino, se bem que essa questão de uma unificação política é algo bastante debatido, e as evidências arqueológicas apontam que os reinos micênicos eram independentes. Mas, de qualquer forma, é uma tentativa, a primeira tentativa em fazer aí pintar um primeiro quadro do que seria a identidade helênica e que seria a identidade aqueia, né, naquela época. Passando agora para a idade arcaica, eu vou apenas mencionar que já Heródoto, né, fazendo a distinção entre bárbaros e helenos, né, ele definiu alguns critérios, né? Acho que a linha aqui vai entrar nesses critérios, mas eu apenas vou falar en passant, que seria o mesmo sangue, mesma língua, mesmos locais de culto, mesmos sacrifícios e costumes similares, né? Um ponto, e também na questão do mesmo sangue, né, nós temos que todos eram descendentes das 4 tribos que descendiam de Heleno, né? E aí nós temos os jônios, os dórios, os eólios, né, e os aqueus, né? Muito bem. Algo também muito interessante que a questão de ser heleno ou não, na época arcaica, era realmente muito importante, porque se não o fosse, não participaria das Olimpíadas. E nós temos o caso do rei macedônio, Alexandre I Fileneno, assim chamado porque atuou em várias circunstâncias a favor das cidades-estado heleno, quando se eu não me engano, da primeira invasão persa. Ele tenta participar dessa Olimpíada e ele teve que passar pelos Elanodiki, né, que seriam os juízes que julgavam a ascendência do candidato para que ele pudesse participar da Olimpíada desde que fosse heleno, né? Desde que ele fosse heleno. E o Alexandre consegue provar, porque a ascendência da Casa Real Macedônica é uma ascendência que remonta a Argos, né? Eles são conhecidos como os Argíades, né? E então ele prova, né, através dos seus ancestrais, e ele tem todos os seus avós, bisavós, tataravós, que o levam se eu não me engano, a Heracles, né? Os reis macedônios se gabavam por serem descendentes de Heracles, né? E aí ele não só
foi dada a permissão à sua participação, como ele ganhou a corrida do Stavio, né? Ele foi laureado com uma vitória nessa competição. Bom, e agora nós vamos entrar na questão no tempo 3, né, que seria o que poderia... E mais no final da Idade Bizantina, né? E aí é um processo muito interessante, né? Esse recorte identitário é um recorte muito interessante. Por quê? Porque os bizantinos eles se consideravam romanos, né? E lembravam-se e gabavam-se por serem os descendentes dos romanos e do grande Império Romano, mas eram, antes de tudo, cristãos fiéis, né? E a palavra heleno, né, no auge do Império Bizantino, era usada como identificação dos povos pagãos. Eles eram considerados romanos, né? Muito bem. Apesar disso, a língua falada a partir de 750, 800, passou a ser a língua helênica. As grandes obras literárias do mundo antigo clássico eram estudadas e apreciadas. Homero era o grande poeta de referência, cujas citações abundavam dentro da elite bizantina, né? Platão, Aristóteles eram os grandes mestres, né, dos bizantinos que se diziam educados. Agora, o que acontece a partir da Quarta Cruzada, em 1204? Com isso, né, há uma crise, né, de identidade. A consciência e a herança helênica foi potencializada pela conquista latina e o exílio das famílias imperiais que, obviamente, com a Quarta Cruzada, se refugiam em outras regiões do antigo Império Bizantino. Não sei se a Quarta Cruzada ela foi uma expedição latina. Na verdade, não foi uma cruzada, foi uma expedição de saque a Constantinopla, né? Ela começou como uma cruzada que deveria, vamos dizer assim, libertar Jerusalém, né, do domínio muçulmano, mas mesmo nos seus preparativos já finais, a atenção toda voltou-se para Bizâncio e ela acabou saqueando Bizâncio, expulsando as famílias reais de lá e tomou Constantinopla como parte da Hélade, né, o Peloponeso, várias ilhas do Egeu, e o Império Bizantino então se desmembrou nos estados sucessórios, né? Houve todo um movimento de reconquista, né, e ressurgimento de Bizâncio. Isso foi algo que criou uma crise de consciência, né, uma crise de identidade, né? E os bizantinos, então, se refugiam, né, no seu passado que os distingue dos latinos. E qual é esse passado? É o passado helênico, né? Pois os ocidentais, né, derrotam, humilham aí Bizâncio. E Bizâncio, logo após a Quarta Cruzada, não é mais um império de proporções globais e restringia-se às cidades clássicas dos helenos, né? Há uma contração geográfica do Império Bizantino. Muito bem. Então, nós temos um ressurgimento da palavra heleno. E é um ressurgimento revolucionário. Por quê? Porque antigamente essa palavra denotava os pagãos da época clássica. Agora, heleno passa a ser também o bizantino, né? Então, há uma quebra das últimas barreiras ideológicas que distanciavam o indivíduo bizantino do indivíduo clássico. Esse foi um renascimento helênico dentro de um contexto de deterioração política no Império Bizantino. E essa tradição e herança tornou-se um grande ativo cultural no contexto histórico europeu, porque com a queda depois de Constantinopla, tomada pelos turcos, pelos otomanos,
toda aquela inteligência, todas as elites, grande parte das elites bizantinas se refugiam no Ocidente, principalmente nas cidades italianas, né? Então, o grande exemplo do que seria, no seu paroxismo identitário, naquela grande idealização do novo cidadão bizantino, isso acontece com Themistocles Plethon. Plethon amplifica o conceito de nacionalismo, identificando uma continuidade racial entre os helenos antigos e os contemporâneos, isso em torno de 1450, justificando que havia uma ocupação contínua do Peloponeso pelos helenos. Isso é totalmente revolucionário. É o primeiro, vamos chamar assim, grego moderno, né? Ele mantinha também que a língua helênica comprovava a união histórica entre a raça helênica e a cultura ancestral que foi preservada pelos bizantinos cristãos, mas que estava em segundo plano no auge do Império Bizantino, né? Então, o nacionalismo de Plethon pregava a unificação e a mobilização dos grupos sociais bizantinos, agora helênicos, em torno de um objetivo comum. Qual seria esse? A ocupação otomana. Então, esse seria a semente, o primórdio de uma identidade helênica em formação a partir do que seria um Estado-nação embrionário. Isso já em 1450. Só que isso foi, obviamente, abortado pela invasão otomana, que tomou toda ela. Daí isso ocorreu em Mistras, né? Que foi um estado sucessor e caiu por volta de 1450. Aliás, caiu depois da queda de Bizâncio, que foi de 1453. Acho que cai também. Bom, então esse é o terceiro recorte. E agora nós vamos para o recorte talvez mais interessante, mais interessante não, mas que tenha mais contato com a nossa realidade, né? Que é a questão da identidade na Revolução Helênica. E aí que é a Guerra de Independência de 1821. Ela se inicia em 1821. E algumas perguntas se colocam, né? Bom, quem seriam os helenos naquela época, em 1821? Seriam habitantes de uma determinada região? Seriam os povos que falavam grego? Seriam cristãos ortodoxos de uma determinada região? E qual seria, então, a forma de governo, o sistema de governo daqueles revolucionários? República ou monarquia? Quem seriam os seus cidadãos? Né? Esse Estado seria um Estado centralizado? Bom, todas essas questões estavam realmente no ar naquela época. Tudo estava sendo discutido ao mesmo tempo que se combatia, se lutava pela independência. Então, esse era um problema grave. Por quê? Porque a ocupação otomana ela era uma ocupação que era descentralizada, né? Era um império totalmente descentralizado e regionalizado. E as funções do Estado otomano eram funções terceirizadas, ou seja, havia muito publicanismo. Então, famílias e elites regionais assumiam funções do Estado otomano, né? E isso criava uma série de potentados locais, né? Bom, regionalismo é algo que impede, né, a formação, é um obstáculo para a formação de uma identidade e uma consciência nacional. E a ausência da presença otomana permitiu a criação de fortes identidades regionais. A terceirização das funções do Estado otomano criaram ainda poderosos latifundiários. E esses poderosos latifundiários tinham poderes políticos, então existia todo um faccionalismo político dentro de cada
centro de poder regional. Então, a formação de uma identidade única, nacional, ela é retardada, ela tem entraves para o seu desenvolvimento, né? E isso atrapalha, cria problemas para a criação do processo de independência helênico. Tanto é que é um processo que teve 2 guerras civis, né, durante a Guerra de Independência, né? O problema não é ter guerra civil, porque os Estados Unidos também teve uma guerra civil. Outros povos também tiveram guerra, mas depois da sua independência, não durante a Guerra de Independência. Mas, enfim. Então, agora, como é que isso se resolve? Nós temos a intervenção das grandes potências nacionais, que garante exatamente. Sem intervenção das grandes potências nacionais, obviamente não haveria a Grécia moderna. Ela é fruto dessa intervenção. É uma intervenção não somente em termos de física, de poder, né, mas também uma intervenção cultural, né? Ela garante, então, a independência, né, mas não garante a formação de uma identidade nacional de imediato, né? Isso deve ser criado, né? E essa identidade nacional coesa é necessária para o processo de unificação e estabelecimento de um governo centralizado, sem o qual isso não ocorre. Nós temos todos aqueles centros regionais, interesses, até pela forma com que as famílias e as elites helênicas sobreviveram durante a ocupação, que são de diferentes formas, né? Nós temos a elite mercantilista, nós temos os grandes latifundiários, enfim, temos os capitéis militares, então temos muitos grupos, né, que competem pela centralização, né, e unificação do Estado grego. E isso somente é obtido após um longo processo histórico de formação de identidade nacional. Mas isso não se resolveu até hoje, né? Temos a questão de Chipre, que está no ar, né? Temos a questão do norte do Épiro e outras situações, né, que talvez a gente possa discutir mais adiante, né, que mostram que esse problema ainda está em pauta. Bom, era isso que eu tinha para o momento.